Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Un gusto estar en contacto con ustedes en este momento, una vez más para estudiar, ¿no?, la enseñanza maravillosa de Seicho Noye. Muchísimas gracias a todos nuestros líderes de Seicho Noye de Latinoamérica, España, todos ustedes que están haciendo este trabajo hermosísimo de divulgar la enseñanza de Seicho Noye en su país, nos auxiliando ahí en la concretización del reino de Dios en la faz de la tierra, la concretización del mundo ideal. Bueno, como es de costumbre, vamos a iniciar nuestra reunión, nuestro estudio del día con una oración. Hoy voy a utilizar el libro del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, Mis Oraciones, ¿ok? Y por favor, asumo la posición de oración, cierre los ojos, piense en Dios y voy a empezar con la oración para purificar nuestro subconsciente. Dios no es rencoroso ni es celoso, no es vengativo ni castiga. Dios es perdón, es misericordia. Él es cariñoso, es generoso y me observa con mirada infinitamente bondadosa y llena de amor. Delante de su inmenso amor, todos los rencores, odios, tristezas y amarguras se desvanecen. Delante del infinito amor de Dios, todos mis resentimientos ya desaparecieron y mi mente se ha purificado totalmente. Así como Dios me perdonó, yo también perdoné a todas las personas. Yo soy hijo de Dios y ustedes también son hijos de Dios. Ellas somos unos en Dios. Por ello, nos amamos mutuamente y no hay ningún resentimiento entre nosotros. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy es con bastante alegría que vamos a hacer un estudio y este estudio es justamente sobre una de las enseñanzas maravillosas de Seicho Noye, que es justamente sobre el amor a los padres, buscando el amor de los padres, ¿no? Y ahí entonces vamos a utilizar como libro texto el libro Para realizar el amor y la oración, de autoría del Sagrado Maestro Seicho Taniguchi. Y ya para empezar, en la página 125 de este libro, está ahí en su pantalla el inicio de nuestra charla. Reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra. Esta es la base de la doctrina de Seicho Noye. Los hombres tienen este deseo de reconciliarse porque originalmente son hijos de Dios, hermanos que vinieron de una sola vida. Ahí está así escrito: quien odia a alguien, aunque sea apenas una persona, es llevado por el odio al fondo del pozo, a la más completa infelicidad. Bueno, nosotros sabemos que es la misión de los padres amar a sus hijos y de los hijos amarem a sus padres. Pero hay muchas situaciones en la vida que llega un momento que este amor parece delante de nosotros que desapareció. Y hay una ruptura, hay un momento en que este amor parece que está muy lejano uno del otro. Y ahí hay una manifestación de desarmonía dentro de este hogar, un momento de profunda insatisfacción. En este libro, Para realizar el amor y la oración, el profesor, él dice, ¿no?, que aquí hay un relato de la señorita Nishikawa, que su papá, él era alcohólico, él tomaba mucho y él era muy violento y vivían en desesperación total. Y como dice el texto, quien odia a alguien, aunque sea apenas una persona, es llevado por el odio al fondo del pozo, a la más completa infelicidad.
ela e sua irmã eram muito infelizes. Eram infelizes porque viviam dentro deste hogar com esse padre violento, não? E aí, então, hasta que conheceu Seichonoye. Antes de conhecer Seichonoye, ela disse a sua irmã: vamos planear algo e vamos simplesmente matar, quitar a vida de papá. Mira, em um momento como este, de uma hija pensar em simplesmente quitar a vida de seu padre por um sentimento de ódio profundo. E onde nasce? Donde surgiu em um momento na vida este ódio tão gigante que quando miro a meu padre, que é a pessoa que me regalou a vida, simplesmente miro a ele e vejo em ele a persona, a figura del diablo. A mi papá não me ama e eu também não o quero. E então, em estas vidas, em estes processos, começam a manifestar-se profundas infelicidades, profundas tristezas. E enquanto não há a manifestação da harmonia, sempre esta situação vai permanecer, levando esta família à pobreza, à enfermidade, à drogadicção, a um montão de coisas. Por isso que o professor continua falando assim. Comumente dizem, como posso deixar de odiar aquele delinquente? Ele é o culpável de todo. Pero em verdade, o outro não é malo. Equivocado está quem sente ódio porque não logra ver a imagem verdadeira do outro, nem reverenciar a natureza divina, originalmente perfeita e harmoniosa de Hijo de Deus, que ele é. Apenas vê sua imagem falsa. Isto está bem no início, não, do capítulo, na página 125. E aí, então, um pouquinho depois, o professor começa a falar, já na página 128, algo bastante interessante, não? Quero ler para depois comentar algo com vocês. Está assim, na pantalla. Quem sofre mais quando condenamos ao outro somos nós. E quem queda mais feliz quando perdonamos e agradecemos ao outro, reconciliando-nos com ele, somos nós. Se perdonamos ou não ao outro, se lo amamos ou não, de isso depende nossa felicidade ou infelicidade. Então, a pergunta é: vamos perdonar e ser felizes ou vamos manter com rancor e ser infeliz? Porque, generalmente, a ideia de permanecer em rancor, permanecer em ódio, é levado por uma mente que diz: eu tenho razão por estar odiando. Eu tenho o direito de estar odiando. Pero quando vamos mais allá, para sentir realmente o amor, ou simplesmente sentir o momento que este amor se alejou. Houve um momento. Porque a missão de los padres é amar a los hijos. A missão de los hijos é amar a los padres. Pero há um momento que este amor se queda lejos uno del outro. E às vezes simplesmente é por não conhecer que a vida é obedecida por uma lei. E esta lei é a lei de la expressão. Se você não tomar a atitude, a iniciativa de amar e de expressar isto em palavras, em actos, o outro não vai saber que você o ama. O outro vai sentir-se: mira, eu queria tanto sentir este abraço de mi hijito, de mi hijita, pero ela não me abraça. Claro que talvez o papá e a mamã não nos educaram de maneira a nos abraçar, a dizer: mira, tu puedes, tu eres hijo de Deus, porque não sabíamos que éramos hijos de Deus. Pero isto não nos dá o direito de juzgar a papá ou de juzgar a mamã. Então, eu conheci um chico quando estava fazendo um trabalho em Santa Tecla, e este chico ele vivia em uma comunidade de recuperação terapêutica de la drogadicção. E este chico, então, ele
tinha rechazo muito grande, não, de seu padre. ¿Por quê? Porque os padres se separaram, não? Os padres se separaram. Então, para a mente de los hijos, papá e mamã têm que viver sempre juntos. Esta é a ideia que temos. Pero há situações que hasta este entonces nós não sabíamos, há situações que chega um momento que os padres se separam. Porque vai ser feliz aqui na esquerda e outro vai ser feliz na direita. Vai ser feliz em Argentina, outro vai ser feliz em Chile. Pero não vão deixar de ser nossos padres. Pero nós não aceitamos isto, não? Então, este chico, por exemplo, ele vivia, porque não sabíamos de que esta missão se termina um dia de pareja, se terminou com meu padre e com minha madre, não? Aí, então, cada para um lado, papá de um lado, mamá de outro, e este hijo se quedou vivendo aí com sua madre. E a mamá, como ele tinha outra irmã, a mamá tinha que trabalhar para ter dinheiro para comida, para roupas, para a saúde de eles. Então, como ele era o hijo maior, ele se quedava em casa cuidando de sua irmã. E a mamá dizia, não salga por la calle para jogar com os niños, porque tem que cuidar de sua irmãita. E ele aí se quedava. E um dia ele saiu, deixou a irmãita em casa e foi aí a jogar com os niños e os maiores lo violaram. E ele regressou à casa, mas isso nunca contou para nadie, não? E aí então ele regressou à casa e aí se quedou com este rancor em seu coraçãozinho de ninho. E ele pensava, não? Talvez inconscientemente, se meu papá estiver aqui, isto não ia passar comigo, porque meu papá era minha proteção. Ou se papá estivesse e mamã estaria em casa, então nós estaríamos protegidos, pero não estavam, nem papá, nem mamã. E então este sentimento que ele não compartilhou com nadie era o secreto de sua vida. Quando ele começou a se quedar jovencito, se involucrou na drogadição. Aí se involucrou na drogadição para não escutar as vozes de los niños maiores na época que diziam, tu agora não eres mais homem, tu eres nossa novia, não? E ele se quedava com este rancor profundo e se culpava, tinha um sentimento de culpa muito grande. Tinha esse sentimento de culpa muito grande. Condenava a si mesmo. E quando temos este sentimento de culpa nos leva a dois pontos. A quitar, não? A hacer com que se apague o pecado do passado ou algo que se acuerda do pecado do passado. Em caso de ele usava a drogadição, simplesmente se quedava relax, ou seja, já não se acordava mais do hecho do passado. Pero em contrapartida, estava com a saúde enfraquecida, estava com uma desarmonia muito grande dentro de sua casa, com sua mamã e com sua irmã, e vivia, então, por la calle. E quando, então, tive a oportunidade de estar neste local, o dueño deste local, ele usa também a ensinança de Seichonoye aí para os chicos, não, que estão aí, as chicas. E nós íamos uma vez ao mês a fazer charlas aí para eles. E aí foi onde eu conheci e onde nos volvemos amigos. E depois que ele me comentou isto, eu disse a ele, primeira coisa, perdonar a seu papá e a sua mamã. Perdonar a papá, ele disse, mamã é mais fácil. Claro, porque mamã era a que estava cerca. Pero, igual, no mundo inconsciente, este inconsciente também juzgava a mamã. Por que mamã saiu para trabalhar e não quedou aqui nos apoiando, nos amando, nos protegendo? E o papá que desapareceu com outra mulher e nunca mais volvió a nosso hogar. Então, disse a ele, perdone a seu papá, perdone a sua mamã.
E depois de fazer muita oração para perdonar a seus padres, aí depois você vai fazer oração para perdonar a los chicos que você conhece aí de sua calle, não? Que passaram, não, por esta situação com você. Aí então ele começou a fazer isto, aí depois ele começou um processo de recuperação bastante rápida e logrou sair deste local totalmente renascido para uma nova vida, com ganas de trabalhar, com ganas de ter uma vida maravilhosa. Em este processo todo, aí ele teve uma novia e que teve uma hijita, e hoje ele é um papá maravilhoso que ama e cuida muito da hija que já é adolescente e vive uma nova vida. Bajo a esta situação aparentemente complexa, não? Porque quando você escuta alguém dizer, mira, a pessoa foi violada, o niño foi violada. Claro que quedamos com ganas de golpear a pessoa que hizo isto para um niño, não? Isso é normal. Pero toda a vida, todas as histórias de cada um de nós têm uma causa. Há uma causa. Não existe nada que é uma simples causalidade. Há uma origem, há um ponto onde tudo se inicia. E esse ponto onde tudo se inicia é justamente onde ele disse: se amamos ou não, de isso depende nossa felicidade ou infelicidade. Se perdonamos ao outro ou não, se amamos ou não, isto depende nossa felicidade ou infelicidade. Por isso que é importante, senhores, reconhecer então a grandiosidade da vida que se manifesta através de Deus, através de nossos padres que nos regalaram a vida e começar este processo de profunda harmonização. Há situações, por exemplo, de pessoas que não sabem onde meu filho de la nada começou a quedar-se violento. Meu filho de la nada começou a quedar-se dentro de sua habitação, não sai para nada. Parece que está em estado de depressão. E quando vamos conversar com estes padres, aí disse, quando você estava embaraçada, qual foi sua reação quando te disseram, estás embaraçada? E os padres às vezes se assustam. Por quê? Porque às vezes estava embaraçada e não queria. Não estava esperando, não era para este momento. Eu quero ter um filho daqui a 8 anos depois de casada. Pero antes de casar, vino o muchacho. Aí o que passou na mente? Deus mío, e agora? Como vou dizer a meu papá? Como vou contar para minha mamã? Isto em la mente del niño que está em la barriga de la mamá, que está aí para venir a la vida, que é como um tesouro infinito que vai trazer infinitas bendições, chama-se rechazo. E aí ele nasce, já passou, porque foi um momentito, você quedou enojada, porque hizo algo que não era para ser, hizo antes do matrimônio, aí o ninho apareceu. E claro que não apareceu dela nada, vindo por o método normal. E aí então, Deus mío, que hago agora? Isto é rechazo. Então este ninho cresce, começa a ir para a escola, parece que não é de muitos amigos, ou de repente tem muitos amigos, de la nada se queda aislado de todos, e ao se quedar aislado, os padres começam a preocupar-se. Então, como um papá, como uma madre pode arreglar esta situação? Simplesmente com a oração para perdonar. Traga em sua mente aquele momento que você não sabia que a vida de seu filho já era a vida de Deus, que já estava aí em seu vientre. E diga-lhe, mamá te ama muito, papá te ama muitíssimo, te queremos, perdona-nos, não sabíamos que era a vida de Deus, perdone papá, perdone mamã, muitas graças, muitas graças, muitas graças. E neste momento se cura esta situação de desarmonia. O hijo sente o amor de los padres, simplesmente sale de seu coração aquele sentimento de
de tristeza, que não sabe de onde vem, onde se acerca a ele, de la nada se queda triste, se queda aburrido. Então, o momento que você descobre isto, não é para quedar-se também culpável. Ah, agora tenho que estar aí com esta culpa. Não. O sentimento de culpa simplesmente desaparece quando você abre seu coração para Deus e humildemente diz: eu não sabia que era a vida de Deus. Perdóname, perdóname. Então, este hijo empieza a manifestar alegria, empieza a manifestar harmonia e empieza a trazer coisas buenas para a alegria de seus padres. Empieza a estudar com ganas, vai se volver um profissional maravilhoso no campo da medicina, de psicologia, na panaderia, de empresa, lo que seja. Pero enquanto não se arregla, ele disse assim: o ambiente é sombra. Em la página 128. Decimos, não logra amar a tal indivíduo, pero el aspecto fenoménico desse indivíduo não é mais que sombra de quem vê, nossa mente projetada em ele. Então, quando nós cambiamos esta mente que vê, naturalmente a projeção vai aparecer igual àquilo que você reconhece em seu coração. Quando você reconhece em seu coração que o papá é Deus, que mamã é Deus, vai manifestar este Deus em sua vida, vai manifestar este Deus em la vida de los padres. Já compartilhei com vocês, já vi muitos relatos de experiência dessa situação de amor de los padres, deste desencontro de amor que estava generando tragédias ou coisas horríveis na vida, que de la nada desapareceram quando os padres perdonaram, quando o hijo também perdonou, e manifesta-se a harmonia. Eu conhecia uma chica que o papá também era alcoólico, e ele era alcoólico, desses alcoólicos que a cada 15 dias entrava em processo de alcoolismo violento, não? E hasta que ela começou a conhecer Seichonoye, a fazer oração, a fazer oração, a fazer oração. E começamos a fazer a oração e parece que as coisas começam a empeorar. E o papá parece que tomava mais. Mas ela continuou fazendo oração. Um dia, ela chegou em casa, o papá agarrou um cuchillo e saiu correndo atrás de ela. E agora você não me escapa, vou a llenar-te de cuchillo, não? Como se hace com um cerdito, não? Pero igual, o papá se desmayou. E quando o papá se desmayou, a hija se acercou e disse a ele: tu eres hijo de Deus, te amamos, te queremos. E aí, neste processo, ele se despertou, foi para sua habitação e começou naturalmente o processo de recuperação. Então, é muito importante cambiar nossa mente que vê, que enquanto a mente reconhece, meu papá é alcoólico, meu filho é drogadito, minha mamá não me ama, a projeção não vai cambiar. Pero quando você cambia dentro de sua mente este sentimento, naturalmente o outro começa a cambiar também. Isto é algo que é maravilhoso. Aí o professor, ele escreve assim: como desenhamos em nossa mente uma imagem imperfeita del outro e odiamos essa imperfeição, se lo reverenciamos agradecendo-lhe, ele manifestará espontaneamente uma imagem a la que poderemos reverenciar e agradecer. E aí, então, ele disse, aí entrando em el tema, por que agradecer a los padres? Aí é algo muito lindo que está em sua pantalla e gostaria que vocês leiam aí juntos, por favor. Quando Deus, que não possui forma concreta, surge materialmente em nosso ambiente,
é representado por nossos padres. Por lo tanto, estos simbolizam a Deus em la relação existente entre Deus Padre e o homem. Por isso, agradecer a Deus sem sentir gratidão a los padres significa que a persona aún não está plenamente agradecida a Deus. Essa persona não está em conformidade com a vontade de Deus. Então, não é hermosíssimo este texto do Sagrado Maestro Seiichi Taniguchi? A pessoa aún não está agradecida. Se você agradece a Deus, diz, eu amo a Deus, pero não reconhece a vida de Deus em papá, a vida de Deus em mamã, você está alejado de Deus. Agora, muitos perguntam, pero professor, meu papá não me reconhece, minha mamã não me ama, eu vivo com minha abuela. Por que será que você vive com sua abuela? Vive com sua abuela porque sua abuela é a madre espiritual. Pero para manifestar você em este mundo, o conducto regular é que tuvo um padre, uma madre, e aí você nasceu através deste padre e desta madre. Então, você é bendecido porque tem três: o papá, a mamã e a abuelita. Então, agradeça esta oportunidade. Traga, né? Porque generalmente, quando estamos falando deste processo de reconciliação, generalmente nós nos ponemos como um bloco delante da pessoa. Não, porque meu papá não me ama, porque meu papá me hizo tal coisa, isto, tal dia, tal fecha, tal ano, tal hora. Minha mamá me golpeou por isso, por aquilo, não? E aí, então, se queda agarrado a las coisas do passado como heridas que estão sempre abertas. Quanto mais você toca em estas heridas que estão abertas e novamente dizendo, meu papá não me ama, minha mamã não me ama, a herida nunca vai sanar. Para sanar a herida, é importante tomar uma postura ou uma atitude de amor incondicional. Amor incondicional é aquele amor que não vou amar a você porque sei que você vai amar a mim. Este é amor condicional. Te amo se tu me amas. Este é amor condicional. Amor incondicional é aquele amor que ama, não me importa se você vai cambiar ou não vai cambiar. Minha função, minha missão é amar-te profundamente. É reverenciar-te profundamente. Não importa se você vai cambiar ou não. Pero como processo natural, que se não é que estudamos em Seichoné, a lei mental, aquilo que eu reconozco aparece delante de mim. Se você cambiar verdadeiramente dentro de você, o ambiente ao seu redor vai cambiar. A pessoa vai cambiar também. Então, se você reconhece a papá como Deus, ele vai manifestar como Deus. Se você reconhece mamã como Deus, mamã vai manifestar como Deus. Se você reconhece a seu filho como Deus, ele vai manifestar a sua divinidade como Deus. Eu conheci também uma madre que tinha outra história de drogadição. E esta madre, então, ela hacía orações, hasta que um dia, fazendo meditação Shinsokan, ela teve não sei se uma iluminação, algo que parecia muito claro em sua mente. Mi hijo não nasceu com a drogadição. ¿Por quê? Porque eres hijo de Deus, porque és hijo de Deus, és hijo de Deus. Aí um dia, em um almoço, ela, conversando com este hijo, ela disse a seu hijo, eu durante muito tempo venho orando para que você deixasse a drogadição. Pero a partir de hoje, não lo haré mais. ¿Por quê? Porque eu estava equivocada, meu hijo. Pensava que você nasceu com isto, pero você não nasceu com a drogadição. Tu eres hijo de Deus perfeito. Agora, você elige para onde queres continuar. Se vai continuar em esta vida, em la drogadição, ou vai viver como hijo de Deus.
pero eu, como madre, te pido perdão que estava orando, meu filho não é drogadito, meu filho não é drogadito, meu filho sofre na drogadição, quite Deus esta drogadição de ele. Isto é reconhecer que seu filho é drogadito. Pero estava mamã sendo Shinsokan e vinha em minha mente, meu filho não nasceu com isto. Ou seja, isto é, na verdade, a concepção da Virgem. É ver seu filho como vida de Deus. É ver seu filho como Deus. E em este momento, a mamã teve este conceito. E ela então disse a seu filho, tu eres filho de Deus. Perfeito e maravilhoso. 3 dias depois, ele começou a cambiar seu comportamento, as suas atitudes, hasta seus amigos, e de la nada se volvió depois divulgador de Seichonoye, começou a estudar e se volvió um grande homem. Por lo tanto, é importante, então, agradecer. Não há como, não? Você, para chegar a um determinado lugar, por exemplo, há uma carretera, não? Para chegar hasta a sede central de seu país, a uma reunião, há um mapeo de onde vou, não? É por aqui, é por la calle tal, à direita, à esquerda, e chega. E não há outra maneira, não? E também para chegar a Deus, não há outra maneira, a não ser seguindo a orientação correta, que é, em primeiro lugar, sentir a presença de Deus através do amor de papá, de mamã. Não é mirar para as coisas malas e pensar, mira, sou vítima de las agressões de meu padre. Sou vítima desta situação de minha madre. Não somos vítimas de nada, porque a vida não ocorre solamente uma vez. A vida é eterna e nós vamos manifestando em esta vida é como uma peça de teatro, um acto, não? Então, é uma peça teatral chamada Vida de José Maria. E esta vida de José Maria agora se manifestou em mim como esta minha vida, não? E sou filho de meu padre, de minha madre. Seguramente, em uma outra vida, eu talvez tenha sido o papá de meu papá. Ou a madre de minha madre. E por as vibrações kármicas, eu estou junto, novamente, em esta família, em uma posição diferente. Em la posição anterior, eu veni como o provedor, como o papá que tinha a missão de amar. E agora eu veni com a missão de hijo para aprender a receber amor e também para amar. Os resultados de todo que vivimos hasta este entonces é resultado de quê? De las ações que eu tuve como padre em la vida passada, como madre em la vida passada. E os resultados que se manifestam delante de mim é meu papá que é muito duro, é minha mamá que não me ama, ou é, compreende? Uma situação difícil. Pero quando você compreende este processo todo, não se queda agarrado à aparência fenomênica e vá mais allá do tempo e do espaço. Ah, papá, tu eres Deus, perdóname. Mamã, tu eres Deus, perdóname. E aí, então, começamos a manifestar uma vida perfeita de Deus. Eu estava lendo outro dia a revista de Seichonoye, 249, aqui de Brasil, Fonte de Luz. Ali conta um relato de experiência que o professor Seicho nos comparte de uma jovem enfermeira que conheceu Seichonoye em 1987 e se quedou feliz com a ensinança e através da prática de sua profissão como enfermeira, ela ajudava muito as pessoas. Pero não predicava o homem hijo de Deus. Pero se quedou muito emocionado um dia que chegou um senhor todo queimado. ¿Por quê? Porque ele foi fumar, foi acender a seu cigarrilho e ao acender seu cigarrilho estava
tenía gas por la casa y él no sabía. Y hubo se explotó todo, ¡pá! Y quemó todo él. Y él se quedó, parece que todo el vientre estaba así afuera, las piernas dilaceradas, los brazos, todo estaba muy mal. Y ahí ele foi para este hospital e la senhorita, esta jovem enfermeira, se quedou muito emocionada com este sofrimento. Dizia, Deus mío, como sofre esta pessoa? Eu tenho que fazer algo por ele. E nós de Setionê somos assim, não é verdade? Aí então ela começou a fazer algo por ele. E ela começou a dizer para ele, tu eres hijo de Deus, perfeito, maravilhoso. Aí tuvo ganas de ler a Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, em la cabeceira. Então, ele estava aí acostado, ela ia e leía a Sutra Sagrada. Aí recitava, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que é uma prática que, dessas palavras sagradas, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que está manifestando, Deus, tudo é perfeito e maravilhoso. E, passados uns dias, ele começou a recuperar-se. Aí pediu para que queria ler algo também de Setionê. Ela regalou a ele um folheto com a revelação divina da Grande Harmonia. Aí ele começou a ler. E aí um dia ela disse para ele, você, para quedar-se perfeitamente curado, deve compreender algumas coisas. Primeiro, que a vida é imortal. Quando nós compreendemos que a vida é imortal, nossos desejos de apego, porque às vezes temos apego ao corpo, se deshacem. Já não tenho mais apego a este corpo, porque sei que minha vida é eterna. Então, a vida é eterna. Segundo, você recebeu este corpo e a vida através de seus padres. Por lo tanto, quando está aí na cama, acostadito, não se olvide, por favor, de dizer imagem verdadeira, harmonia, perfeição, pero agradeça a seus padres. Papá, muitas graças. Mamá, muitas graças. Papá, muitas graças. Mamá, muitas graças. Papá, muitas graças. Mamá, muitas graças. E aí, então, estava marcado já uma nova cirurgia, não, que ia ser em ele. E, para espanto de todos, o médico, então, foi a fazer novos exames em la piel para saber como ia a ser o procedimento. E o médico simplesmente disse, não vamos mais fazer nenhum procedimento. Porque é incrível, não? O pouco tempo que se passou e a pele está se recuperando muito prontamente. E isto é maravilhoso. E esta senhorita se quedou muito feliz com isto, não? Pelo hecho de este senhor recuperar-se deste dolor e todo, através de seu sentimento de amor e de gratidão a seus padres queridos, não? Então, é por isso que ele disse que, mais adelante, que os padres representam ao ser onipotente que Deus é. Então, na pantalla está assim. A relação existente entre padres e hijos é reflejo da relação entre Criador e criatura em seu pequeno universo. De aí, porque os padres se alegram com o nascimento de um hijo, ou o alabam e lhe agradecem. Então, por exemplo, quando nasce um hijo em la casa, então a gente mira o bebê e nós que não temos nada com este bebê, a carita de ele assim é toda feita, não? Pero o papai e a mamãe mira a carita do bebê e pensa, Deus mío, és um príncipe. Nós miramos, pensamos, Deus mío, parece uma rodilha, não? A carita. Pero para os papás, meu hijo é um príncipe. Para a mamãe, minha hija é uma princesita. ¿Por quê? Porque amamos. Porque queremos. O bebê não nasce, por exemplo, com um manual de instruções, não? E de la nada, quando a mamãe põe o seno aqui em sua carita, que hace as manitas, as manos, de la nada, começam a apertar, a boquita de la nada, busca algo aí e começa a tomar a leite.
Pero não está escrito, mira, meu filho, tem que encender um botão tal, que ele vai abrir a boca e a mamá põe o seno em sua boca e ele vai tomar a leite. Não. Há um instinto maravilhoso de amor. E esta fase é a fase que chamamos fase del egocentrismo. É a fase que o niño empieza a viver dentro de seu hogar, em seu castillo. Aqui todo como eu quero. Depois, ele empieza a viver uma segunda fase, que é a fase que ele tem que sair de casa para relacionar-se com outras pessoas, não? Aí, esta fase é a fase que ele vai para o colégio, para a escola, para escola não de niños, não? E aí, em esta escola de niños, generalmente a mamã o leva hasta allá, e ele está assim todo sem saber o que fazer, pero quando entra em colégio, vê outros niños como ele pensa, mira, agora aqui sou o homem, o forte, o Superman, não? E de la nada toma assento aí e sempre há alguém atrás de ele que tem um lapiseiro que tem na ponta muito finita assim e começa a pôr em sua costilha e este muchacho atrás diz, dame isto que está aí, não? Que é seu sanduíche. Ele disse, não, é meu, porque ele, até este entonces, tinha a fase egocentrista. E agora tem que aprender a compartilhar. E o outro que é mais forte disse, se você não me donar isto aí, não me dar isto, eu vou a golpear-te. E ele nunca foi golpeado, porque em casa tudo é de acordo com como eu quero. Pero esta pessoa se acerca de ele um dia e lo golpeia e toma todo o seu sanduíche, que é um sanduíche, uma empanadita, não sei o quê, na arepa. E aí, então, ele chega em casa e começa a chorar. De la nada, ele começa a desarrollar-se, começa a viver a fase da adolescência, e começa a ter as transformações que temos nós. E generalmente, em las transformações, muitas das vezes, para ser igual ao grupo que nós pertenecemos, nos alejamos da casa e queremos fazer todo da maneira que hace meu amigo. Quero fazer todo o que hace meu amigo. Quero fazer todo o que hace minha amiga. E aí nos alejamos. Aí começa a haver os desencontros de amor. E aí, onde há este desencontro de amor, é que nascem as tragédias da vida. Por não saber que o amor existe, pero como se desencontra, a pessoa sente que não é amada. Pero uma reflexão bastante profunda para todos que estão aqui é que somos hijos, não? Todos que estão agora escutando, nos vendo aí por este canal, e que, por favor, ponga aí um me gusta aí no canal do YouTube, por favor. Aqueles que todavia não se inscreveram, se inscrevam no canal. Aí, então, nós, por incrível que pareça, todos somos hijos. E se todos somos hijos, a missão mais nobre de um hijo não é simplesmente receber amor, é amar, é aprender a amar, é aprender a expressar o amor através de palavras, de ações, de atitudes, de trazer seu papá em seu coração, de pensar, já que falamos de la vida como um teatro, se eu fui o padre em outra vida, que também não supe manifestar amor, trazer seu papá como um ninho em seu coração e dizer a papá, papá, te amo, perdóname, graças, muitas graças, e não juzgar. Não há mais necessidade de juzgar a papá, de juzgar a mamã. Simplesmente traê-los para bem cerquita de você e aprender a amar, a alabar esta vida de Deus que existe em nossos padres, não? E aí, então,
em esta revista que estava falando para vocês, que temos em português, o professor Seiichi Taniguchi, ele comenta a história bastante interessante de um periodista que tem em Japão, chamado de apelido Suzuki. E este senhor disse que na Segunda Guerra era um jovencito, não? E aí disse que quando se terminou a guerra, um cura de Estados Unidos se acercou de ele e disse: "Eu queria que você me ajudasse com uns ninhos." E ele prontamente disse: "Sim, lo haré." E aí, para sua surpresa, de verdade, ele foi conduzido então a uma casa que pertencia ao exército de Japão. A casa, as ventanas todas rotas, não haviam vidros nem nada. E aí haviam 68 ninhos de 3 a 11 anos de idade para que ele cuidasse destes ninhos. E aí, então, ele tinha que fazer um montão de coisas e tal. Aí parece que o exército de Japão regalou, de Japão ou de Estados Unidos, algo assim, regalou para eles camas, não? 70 camas. Mas como hacía muito frio, e não havia, não? Era a época de la guerra, a situação, tudo faltava muito, faltava comida, faltava tudo. Então, como hacía muito frio e não havia nada para calentar, ele saía de sua cama e se acostava em suelo. E aí os niños se acercavam de ele e ele escreve em este relato que os niños se acercavam a ele e dormiam em seus braços como se fueran cerditos. La mamá e os cerditos, não? E aí se acalentavam. Mira que amor, não, deste senhor, que na época era jovem. Aí ele teria que despertar, diz que às 3 da manhã, começar a fazer desayuno, a preparar todo para estes ninhos. E dentro destes ninhos havia uma niña de 11 anos de idade. E ela tinha problemas mentais, não parecia que não escutava, não falava. E ela, então, com todo amor, ela que lavava as roupas de los niños. 68 roupas de pessoas, ela lavava com suas manos, 11 anos de idade. Lavava com suas manitas ali, tão chiquitas, lavava a roupa de todos os niños. E este senhor Suzuki comenta que as manos de ela estavam toda hinchada, com a sangue assim, porque era época de inverno muito rigoroso, então a água estava muito helada e aquilo hacía mal. Então, quando terminava este serviço de lavar, ele agarrava as manos de ela assim e la colocava e soplava para acalentar as manos de la niña. E aí os outros niños, mais jovencitos, não, decía: hermanita, muitas gracias, hermanita, gracias. E a niña, que não entendia muito, decía que sonreía pouquinho para os outros. E este senhor dizia: eu não tinha nada para pagar a ela. Não tinha caramelo, não tinha chocolate, nada para passar para ela. Disse: muitas graças por seu amor, por seu trabalho. E o professor Seiichi comenta, dizendo que não tinha coisas materiais, mas tinha esta palavra de muitas graças e este amor, porque a niña, de verdade, era de todos eles, era a única com problemas mentais, de audição, de la habla, não falava nada, e também não sabia onde estavam seus padres, não sabiam seu nome, nada. Simplesmente era um ser que estava ali e lavava. Este senhor disse que saiu deste local, passado um tempo, e uma semana depois que ele saiu, esta niña, ao passar por a calle, foi atropelada por um carro, não? E morreu instantaneamente. Aí ele escreve em sua biografia, em seu livro,
dizendo que seguramente ela estava em el cielo lavando roupas de outros niños em el cielo. E este senhor disse, e ela viveu uma vida, com 11 anos de idade, uma vida de muito valor, e eu não hice nada para nadie. E o professor Seicho disse, não, este senhor sim hizo muito, porque ele deu a oportunidade de a niña expressar-se através de seu trabalho. Ele regalou amor para aqueles ninhos que ali estavam, como uma cerda gigante que abraçava todos eles aí e os cerditos para acalentar. Ele demonstrou através de seu acto de amor, todo amor para esta niña que não sabia de onde estavam seus padres, não se sabia seu nome, nada se sabia, mas estava aí para ser algo de útil para alguém. E nossa vida também é assim. E o professor Seicho termina este texto dizendo que, como disse a vocês, que a vida é como um palco, um escenário, onde estamos desenvolvendo uma peça chamada vida de cada um, e que a vida não ocorre solamente uma vez, e todos temos a oportunidade, na condição de hijos, de expressar nossa gratidão à vida, através de trabalhos, como isso esta niña, através de uma palavra de gratidão, como hacía estes niños que aí estavam, miravam a ela e diziam, hermanita, muita graça, e reverenciar esta vida de Deus que habita dentro de cada um de nós. E para reverenciar esta vida, nós em Seichonoye, empezamos com muitas graças. Expressamos reconhecendo a vida de Deus através de papá, a vida de Deus através de mamã, com este sentimento de muitas graças, papá, muitas graças, mamã. Então, por isso, eu quero terminar esta charla deste dia, invitando todos vocês para, durante alguns instantes, nós vamos assumir a posição de oração e imediatamente vamos expressar nossa gratidão a nossos padres, a origem de nossa vida, reconhecendo não as coisas que faltam, mas reconhecendo a vida de Deus através de papá, a vida de Deus através de mamá. Não estamos aqui neste momento para juzgar a nada e a nadie. Simplesmente vamos trazer a imagem de papá como um ninho, a imagem de mamá como uma niña em nosso coração, e donde quiera que esteja papá, em este mundo, em outro mundo, mamá também, vamos fazer com que nosso sentimento de gratidão toque o coração do papá, toque o coração de mamá. Então, por alguns instantes, por favor, vamos assumir a posição de oração. Invito a todos que assumam a posição de oração. Cerre os olhos, pense concentradamente em Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendíceme com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, sino por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realiza, sino a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonoye para indicar o caminho del cielo e da terra, protege-me. Agora, este momento, traiga em seu coração a imagem de papá e expresse este sentimento de gratidão. Papá, muitas graças, 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 papá, muitas graças,
Papá, muchas gracias. Papá, muchas gracias. Papá, muchas gracias. Ahora traiga a imagem de mamá e agradeça. Mamá é a manifestação de Deus. Mamá, muchas gracias. 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 Gracias, gracias, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en mundo reina la paz. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, para terminar, a mí me gustaría muchísimo de invitar a cada uno de ustedes, ¿no?, que expresse esse sentimento de gratidão. Se tem a oportunidade de estar com seu papá, com sua mamá, los abrace e diga, não, papá, te amo, te quero, muitas graças. Mamá, te amo, te quero, muitas graças. E a todos ustedes que conhecem a ensinança de Seichoné, vamos compartilhar este momento maravilhoso e fazer com que outras pessoas conozcam esta ensinança maravilhosa. E uma das maneiras de hacerlo é justamente nos apoiando em la divulgação das revistas sagradas de Seichoné. Então, les pido, por favor, que entre em contato com os dirigentes de Seichoné de seu país, busquem, não? Claro que sempre obedecendo a os protocolos deste momento que estamos vivendo ahorita, pero busquem revistas e, por lo menos em seu entorno, em seu vecindário, regale uma revista para a pessoa, para que ela também tenha a oportunidade de conhecer que é a extensão máxima da vida de Deus, que ela é a própria vida de Deus, que se ela cambiar, ela vai cambiar seu hogar, vai cambiar seu vecindário, vai cambiar seu país. E este trabalho é um trabalho maravilhoso que queria muitíssimo pedir a todos vocês, por favor, que não se olvidem. Busque Seichoné aí em seu país, novamente. Busque por los líderes de seu país, os dirigentes de seu país. Les pida, por favor, revistas de Seichoné e comparta em seu entorno para que mais e mais pessoas sejam também tão felizes como nós somos, não? A partir do momento que tivemos esta oportunidade, esta felicidade de conhecer esta ensinança maravilhosa, homem, hijo de Deus, predicada por Seichoné. Ok? Então, e para terminar uma vez mais, não se olvide de abraçar a seu papá, abraçar a sua mamá e dizer: muchas gracias papá, muchas gracias mamá, los quero mucho, Deus los bendiga, te amo, te amo, te amo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.